O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para nós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Dá vontade da gente proclamar o Evangelho bem rápido para a fumacinha sair de trás da gente. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos a grande alegria do Natal do Senhor, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, de uma das opções radicais de Deus. Uma delas, digo, porque uma opção radical é Deus esvaziar-se e se tornar homem. Outra é Deus entre os homens morrer pregado na cruz. Um Deus que se torna homem, um Deus que morre pelos homens, são gestos de amor que não estariam na lógica de ninguém, no pensamento de ninguém, mas nos planos de um Deus que nos ama profundamente. Eu queria começar com uma música antiga. Desde que nós estamos com um problema, porque caiu um raio domingo passado na igreja e queimou muita coisa, e desde que queimou muita coisa, uma das coisas que não voltou a funcionar foi minha impressora, e aí eu vou ter que usar, infelizmente, o celular para passar a música. Mas eu queria essa música justamente porque o Evangelho de hoje fala que a alegria do nascimento de Jesus seria uma alegria para todo o povo. E antes de me debruçar sobre a liturgia da palavra de hoje, eu queria recuperar o que disse no início da celebração, antes do ato penitencial. A noite de hoje não é de alegria para todos ainda.
A noite de hoje é mais uma noite muito difícil e não diferente das outras para muita gente, que não tem sequer a oportunidade de se alegrar pelo Natal, por causa da dureza da vida que leva. Então hoje eu quero falar de alegria, mas para falar de alegria eu quero começar pelo outro lado, de onde falta alegria, de onde falta luz, de onde falta esperança. É Natal mais uma vez, e Jesus continua procurando um lugar. Pelas ruas e avenidas lá vai ele a caminhar, pede esmola por clemência. Sua cruz sem idade já começa a carregar. É a dor, é a fome, a vontade de brincar. Só lhe ensinam violência. Vem, Senhor, neste Natal, libertar-nos do pecado que flagela a tua face no pequeno e abandonado. É Natal mais uma vez, e Herodes continua violento muito mais, maltratando este Jesus que só lhe tira a sua paz com desprezo, sem piedade, e às vezes dá um trabalho bem pesado ao marginal. Mão de obra tão barata rende mais ao capital. Esta é a sua caridade. É Natal mais uma vez, e Jesus continua oferecendo o seu amor. Sua estrela nos indica todo pobre irmão menor, quer a vida, liberdade. Seu presépio é a ponte, a favela, a prisão, o cortiço, a calçada e o lixo da mansão. Quer justiça, igualdade. A canção antiga é de um padre verbita, se cantava em algumas igrejas no tempo do Natal. Nos fala da dor dos abandonados, das crianças, daqueles que não têm nada. Nós estamos celebrando uma criança entre nós, e uma criança que vem transformar o mundo. E o grande problema é que falamos em transformar o mundo, e o mundo parece que continua sempre igual. Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior. Penso hoje como é o Natal daqueles milhares, daquelas milhares de famílias que saíram de Honduras, atravessaram a Guatemala, o México, e se depararam com um muro na sua frente, porque um determinado país quer que os seus vivam melhor do que os outros, porque no mundo de hoje alguns são melhores do que o outro, porque nasceram num lugar melhor do que o outro. As pessoas não são iguais, não são todos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. Uns são melhores do que os outros, uns podem mais, simplesmente pelo lugar que nasceram, pelo país que nasceram, pela família que nasceram. A gente que não tem culpa de nascer onde nasceu, mas desde que nasce, sofre sem ter a oportunidade de outros que já nascem tendo todas as oportunidades. Penso hoje no Natal daqueles que neste momento estão no barco, atravessando entre a costa norte da África e ali o sul da Itália, da Espanha, tentando entrar na União Europeia, porque seus países têm opressão, têm guerra, têm miséria. Muitos com crianças, e muitos destes talvez vão morrer hoje à noite ainda, caindo no mar,
ou chegando e sendo expelidos nos países onde querem se abrigar. Há crianças nessa noite talvez escondidas na guerra da Síria, no Afeganistão, em tantos outros lugares onde povos, culturas, religiões são massacradas. A liturgia da palavra de hoje nos enche de alegria e esperança. Olha o texto do profeta Isaías, que belíssimo, o povo que andava nas trevas, e eu falei de trevas agora, eu falei de escuridão, de dor e sofrimento. Olha o que Isaías diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se regozijavam, pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste. Olha o militarismo, botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, porque nasceu para nós a esperança, porque nasceu para nós um brilho nos olhos, de que tudo que está tão ruim, nós podemos, com a graça do Senhor e com a nossa força de vontade e esforço, podemos pelo menos minimizar a dor, minimizar o sofrimento. Talvez pudéssemos pensar que o Gerson, não sei se o seu Jefinho e a Mônica estão por aí, mas várias pessoas com eles, uma equipe, muita gente faz a distribuição de brinquedos para as crianças no Natal. Talvez a gente pensasse, bom, só no Natal que as crianças vão ser lembradas. São pequenos gestos que vão fazendo a diferença quando nós não podemos mudar aquilo que é macro, que é maior do que nós. Agora, nos omitirmos dos nossos gestos, de deixarmos de dar a uma criança ou a outra pessoa um brilho nos olhos, uma esperança, uma alegria, essa é a nossa missão no mundo. É fazer Jesus nascer e renascer. É fazer nas pessoas desanimadas, oprimidas, angustiadas, recuperar a esperança, o ânimo, o brilho, o vigor. São Paulo a Tito: a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. O Evangelho e a carta de Paulo a Tito fala que a luz é para todos, a salvação é para todos. Que seja essa a nossa missão do Natal, fazer com que aquilo que hoje nos traz paz e alegria ao nosso coração, possa transbordar de nós e alcançar os mais abatidos, para que a nossa alegria seja partilhada com os outros, para que a nossa paz seja dividida com os outros, para que a nossa esperança seja partilhada com os outros, para que o nosso Natal seja o Natal dos outros. Por fim, nós ouvimos no Evangelho de hoje como se deu o nascimento de Jesus, e há uma expressão do anjo aos pastores. Quando os pastores ficam assustados, o anjo diz para os pastores: não tenhais medo. É engraçado que a expressão não tenhais medo é muito comum do tempo da Páscoa. Só que Natal e Páscoa estão profundamente vinculados, estão profundamente unidos. Quando Jesus está ressuscitado e faz suas diversas aparições, muitas vezes ele usa essa expressão que os anjos usaram hoje no Evangelho: não tenhais medo. Queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de semear a esperança, não tenhamos medo de nós nos alimentarmos da esperança, não tenhamos medo de lutar contra a maldade e a opressão, não tenhamos medo de semear a paz, não tenhamos medo de cultivar a oração e o silêncio, os valores da família e os valores do Evangelho. Não tenhamos medo de fazer da nossa vida um constante Natal,
E quando falo de constante Natal, ou seja, de nossa vida, uma vida prenhe, uma vida fecunda, uma vida cheia de vida, trazendo conosco Jesus. Jesus não veio para ficar na manjedoura, não veio para ficar com a família de Nazaré. Ele veio para nós, para mim, para você, para a tua casa, para a tua família, para todos nós. Acolhamos essa boa notícia, acolhamos essa boa nova e transformemos a nossa vida num Natal de brilho e de luz, não das luzinhas que daqui a pouco são desligadas e apagam nas árvores, nos presépios, nos comércios, mas cheio de brilho e de luz daquilo que é interior, daquilo que vem da santidade, daquilo que vem de Deus. Oxalá o Natal do próximo ano seja melhor do que esse. Oxalá os que sofrem e choram hoje possam ter mais esperança por causa da ação cristã no mundo. Oxalá um dia não existam crianças no relento, idosos jogados na rua, tantas pessoas maltratadas por uma sociedade violenta e injusta. Queridos irmãos, a luz do Natal seja a luz de Deus, e que o presente do Natal seja a nossa vida como presente para o mundo. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o